estava pedindo a presença dele, ele também é sensível para te abandonar. Mas nós queremos ter ele sempre conosco. Então peça sempre que ele continue contigo, assim como Davi o pediu a Deus: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Amém? Podem sentar. Eu cumprimento a igreja com a paz do Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A ministração de hoje é um tema que muitos falam que é um tema meio frio, porque é um tema que fala de dinheiro, é um tema que quando mexe no bolso, a gente às vezes não gosta muito. Mas o interessante é que é um assunto que eu sempre gostei. E é um assunto que eu sempre divergi entre um lado e outro nas teologias que existem hoje, nas igrejas. E é um tema, por exemplo, que muitos pastores vão de encontro à maneira que ele é pregado. A maneira que é pregado em algumas igrejas, dentre elas a Assembleia de Deus. Alguns dizem que o dízimo, por exemplo, é para o Antigo Testamento somente. Isso por quê? Porque no Novo Testamento realmente nós não temos nenhuma mensagem direta sobre o dízimo. Nem dizendo que ele é válido, nem dizendo que ele não é válido para os nossos dias, os dias da graça. Eu sempre tive entre um lado e outro. E confesso que ora dizimava, ora não dizimava. Porque eu ficava titubeando. Mas também nunca parei de ler a Bíblia, porque ela por si só fala e ela tem todo o poder para dirimir e tirar todas as nossas dúvidas em qualquer assunto ou área de nossas vidas. Mas eu precisava encontrar textos que me confrontassem e me fizessem ter certeza de qual teologia eu seguiria. Se era a teologia de que é válido o dízimo para hoje, ou se era a teologia que não é mais válido o dízimo para hoje e somente ofertar. E o interessante aqui no sorteio, nas 3 ministrações que seriam feitas pelos líderes da Betânia 5, na hora de fazer o sorteio, meu Deus, dízimo não. Meu Deus, liderar. É uma área que eu gosto, parte de liderança. Aí o meu amigo e irmão Antônio tirou meu nome para a ministração sobre dízimos. E só como é que Deus pega a gente? Não tem como fugir de Deus. Talvez no meio daquela reunião eu fosse o único que titubeasse, tivesse dúvida de como eu faria o dízimo, se eu dizimava ou se eu somente ofertava. E Deus disse: é você mesmo que vai falar dele. É você mesmo que vai falar sobre dízimo. Mas antes de tudo, eu sou fiel a Deus. Ouço a voz de Deus e sigo. E ontem apanhei, tá? Na hora que o pastor perguntou quem era, não se considerava fiel e viesse à frente, eu não vim porque eu já estava aqui. Daqui a pouco. Eu e o irmão Júlio, não foi, irmão Júlio? Nós já estávamos na frente. Mas na verdade, eu já tinha sido corrigido lá naquela reunião de liderança. Porque ali eu entendi que Deus ia me mostrar como é que eu deveria agir com relação ao dízimos. Antes de começar, eu gostaria só de... Para a gente que está no público, é só uma observação. A gente fala muito dizimar, dizimando, dizimar, dizimando, dizimar, dizimando. A palavra dizimar significa exterminar. Então, isso é uma das coisas que eu vou tentar mudar na minha vida. Mesmo porque eu não dizimo, eu devolvo a Deus o que é dele. Essa é a função.
Quando a gente fala dizimar, dá a impressão que a gente vai exterminar algo, vai aniquilar algo. Você pega um substantivo, a palavra dízimo, e transforma num verbo que tem um significado horrendo. O pastor pediu para falar sobre primícias e ofertas. Primícias é um tema que quase não se usa, e ofertas se usa bastante. Eu quero ler um texto. Eu vou falar um pouquinho, mas eu quero ler um texto que eu quero que seja o texto-chave. E é o texto que as duas teologias brigam até hoje. É que uma entende de um jeito e outra entende do outro. E eu creio que a fidelidade em nós, ela nasce quando a gente começa a entender realmente a palavra. Não vai adiantar eu chegar aqui depois de explanar sobre dízimo e oferta e dizer assim, você tem que ser fiel, você tem que ser fiel, você tem que ser fiel. Eu não vou fazer isso. Mas eu vou pedir para que você realmente tenha atenção e os ouvidos ligados e atentos ao que eu vou falar. Porque na medida que a gente vai realmente compreendendo a palavra de Deus, a gente vai realmente se tornando fiel a Ele. Porque ser fiel não é por pressão. Ser fiel é por mudança feito pelo Espírito Santo através do nosso entendimento. Então são palavras que servem para mim, servem para a liderança e servem para você. Porque como já foi falado, onde quer que formos, nós somos líderes de alguma coisa. Nós somos observados por alguém. Observados para o mal, observados para o bem. E nós como cristãos, se ouvirmos alguém falando de determinado assunto, como por exemplo o dízimo, nós devemos ter conhecimento de como devemos tratar com isso e defender o que é correto. Amém? Vou pedir para a igreja ficar de pé, por favor. Gostaria de ler um texto que se encontra no livro de Mateus 23. Eu vou ler só o versículo 23, que é o versículo que gera uma certa discordância, às vezes até bem forte, entre grandes teólogos e grandes pastores e grandes igrejas. Não estou falando de membros que nem nós não, estou falando de estudiosos, grandes teólogos. Jesus diz o seguinte, Mateus 23, capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais mais o importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Podem sentar. Ofertas, nós sabemos que são atitudes ou atos praticados, movidos única e exclusivamente pelo amor e a gratidão. É um assunto que não requer que se explique muito, se esforce muito para explicar. Se nós pegarmos exemplos de nós mesmos, quando um pai dá um presente para um filho, ele está ofertando ao filho um presente, é porque ele ama o filho. Isso acontece entre casais, marido, esposo dá presente à esposa e vice-versa. Isso ocorre devido ao amor e à gratidão pelo seu cônjuge. Isso é oferta. É oferta. Primícias, alguns confundem com dízimo, mas ele tem uma pequena singularidade de diferença. As primícias eram tiradas ao Senhor dos melhores frutos. Se você tinha uma determinada produção, você escolhia os melhores frutos e dali tirava uma percentagem para o Senhor. Se fôssemos fazer no dia de hoje, seria como se fosse o nosso primeiro dia de trabalho. Mas é diferente do dízimo.
O dízimo não diz que é o primeiro dia, o dízimo diz que são 10%. Não é isso? Mas o que eu quero trabalhar mesmo é com relação aos dízimos. Com relação aos dízimos. Porque nós sabemos que as ofertas, elas não mantêm a igreja como um todo. O que na verdade, o que é para manter a igreja como um todo tem que ser os dízimos. E eu sei que Deus já me perdoou pelas minhas falhas. E seria mesmo eu que teria que ministrar sobre isso, porque eu tinha um entendimento diferente. Então eu vivia um entendimento diferente. É igual como quando a gente vai a um culto e vê um irmão dizendo que era marginal e que hoje não é mais. É impactante ele mostrar o arrependimento e o que Deus fez na vida dele. É similaridade isso aí. Então eu teria que ser realmente esta pessoa a ministrar isso. O interessante de eu não ter parado de ler sobre esse assunto, assim como outras, que a Bíblia são cheias de doutrinas, ensinamentos por tópico. A gente tem ensinamentos sobre Jesus, ensinamentos sobre Deus, ensinamentos sobre o Espírito Santo, ensinamentos sobre dispensações, ensinamentos sobre dízimo, ensinamentos sobre ofertas. Mas eu com certeza vou me ater a falar tudo que a Bíblia diz, nem a mais e nem a menos. Não tenho autoridade para isso. E nem acredito e confio naquele que acha que tem autoridade sobre isso. Porque a Bíblia, por si só, fala. Falar sobre o dízimo é complexo porque fala de dinheiro. E o dinheiro é algo tão poderoso sobre as nossas vidas, que Jesus, em momento nenhum na Bíblia, eu não li sobre isso, se alguém leu me corrija, eu não vi Jesus chamar Pilatos de Senhor, eu não vi Jesus chamar Satanás de Senhor, eu não vi Jesus chamar o mundo de Senhor, mas ele disse, em Mateus, não podeis servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro, a Deus e as riquezas, a Deus e a mamão. Mateus 6:24 fala isso. Mas por que ele é tão poderoso? O dinheiro tem um poder imenso de ter uma dedicação nossa constante. Se alguém me falar aqui que pensa mais em Deus do que ganhar dinheiro, eu vou chamar de mentiroso. Vou chamar de mentiroso. Vocês entendem que a prioridade nossa é o dinheiro, e muitas das vezes é por isso que a Bíblia diz que ele é um Deus com nome, Mamon. Ai, como a gente às vezes fica com raiva, não é verdade? Quando tem uma palavra do púlpito chegando no nosso bolso. Ai, eu várias vezes fiquei assim, ó. Me cobrar 10% do que eu ganho? Eu vou dar aquilo que o meu coração mandar. Ofertar é mais bonito do que dar assim, se estiver me cobrando. Mas eu ouvi um certo pastor dizer o seguinte: como é que tu quer dar, quer ofertar, se tu não pagou tua dívida? Você entendeu, irmão Antônio? Como é que eu vou ofertar para a igreja se eu não paguei minha dívida para com o Senhor, que é o meu dízimo? Primeiro eu pago a dívida, se sobrar dinheiro eu oferto. Ah, como eu gostava de dar oferta. Ofertar mostra que a gente tem um coração grandioso, maravilhoso. Estou dando meu dinheiro por oferta.
Mas o meu lado jurídico, aquele lado que o juiz olha para mim e diz assim, ó, tu tá me devendo. Se a gente pegar um empréstimo no banco, e chega lá com o gerente, diz, gerente, eu não vou lhe pagar não, mas eu vou lhe dar uma oferta aqui, para ajudar o senhor. Ele vai dizer, não senhor, você pague a sua dívida que tem para comigo, depois se o senhor quiser me dar um presente, você me dá. Estou falando de um gerente justo. Mas também existe um certo problema que eu entendo às vezes, que faz com que aquele que oferta à igreja, ou aquele que devolve o dízimo ao Senhor, muitas das vezes eles acabam influenciando para aquelas pessoas pararem de dar isso, infelizmente. Eu poderia chamar de motivação. Atitude e motivação. Eu ouço pregações que dizem o seguinte: se você der o dízimo, você vai ganhar x. E muito daquele que não conhece a palavra, e eu te vejo muito isso nas igrejas, ele vai lá, dá o dízimo, e não acontece nada. A atitude dele foi correta, porque ele deu o dízimo, mas a motivação dele foi errada. Porque quando eu dou algo para Deus, se eu entregar meu dízimo na igreja, querendo receber mais, eu estou barganhando com Deus, e Deus é Senhor. Deus não morreu na cruz para que nós nos ajoelhássemos e tentássemos barganhar com Ele. Senhor, eu vou te dar R$1.000, mas tu vai me dar 10, vai me dar 30, vai me dar 100 mil. Não se preocupe não, que o Senhor deu muito em mim, tá? A atitude tem que ser certa. A motivação tem que ser certa. Quando a minha atitude de dar a Deus o que é devido a Ele, e a minha motivação é o amor e a gratidão a Ele, creio, aquela palavra de Jesus que diz assim: primeiro eu, depois vocês, primeiro o meu reino, depois eu dou para vocês, ela se concretiza verdadeiramente, porque o Senhor não mente, a sua palavra é fiel e verdadeira. Mas vamos conversar um pouco sobre o que muitos pregam aí no Facebook. Tem muitos, alguns eu acompanho porque determinadas doutrinas são as doutrinas que eu creio e entendo que é do jeito, e outras doutrinas eu não sigo. Existem alguns questionamentos para muitos. Eu acredito que dentro da Assembleia também, porque eu era um desses, Deus era um desses, e eu creio que não era só eu. Sempre tem mais, né? Eles costumam dizer assim: o dízimo é do tempo da lei e ela foi abolida por Cristo, logo eu estou desobrigado de dar a lei. O irmão Nunes era assim. Aí a gente vai estudar um pouco. O interessante é que Deus me deu um estudo que veio só esclarecendo. Eu acho que Ele preparou, disse: esse tu vai falar isso aqui. O que eu vou responder para quem chegar comigo e falar isso? Não dou o dízimo porque o dízimo é do tempo da lei. Eu sou do tempo da graça porque Jesus veio e agora eu vivo na graça. Mas se nós formos ler a palavra de Deus, a primeira atitude de dar ao dízimo ao Senhor foi Abraão dando o dízimo ao rei de Salém e sacerdote Melquisedeque. Já derrubou quem disse que era da lei. Já derrubou quem disse que era só no tempo da lei. A lei ela veio surgir aproximadamente há 400 e poucos anos, lá com Moisés. Já derrubou a teoria. E tu quer aprofundar? Jesus
Melquisedeque, ele tem uma prefiguração em alguns pontos de Jesus. Mas aí alguém diz assim, não, mas a lei, os dízimos eram para os levitas, aqueles que cuidavam da casa do Senhor. Eles não trabalhavam, então eles tinham que receber esse dízimo para que pudessem ter seu sustento. E hoje não existe mais levita. Mas aí se a gente voltar lá para Abraão, a gente vai para a genealogia de Jesus. Jesus não é um sacerdote descendente de levitas. Jesus é um sacerdote descendente de Melquisedeque. Assim como Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, hoje nós temos que dar o dízimo ao Senhor e eterno Redentor e Salvador, Jesus Cristo. E o interessante, se você for pegar a lei dos dízimos, o povo dava o dízimo aos levitas, os levitas aos sacerdotes, os sacerdotes aos sumos sacerdotes e os sumos sacerdotes a Deus. Hoje nós estamos, a igreja da sua maneira, em comunhão com Cristo, entrega a Jesus e Jesus ao Deus Pai. Eu disse, não, mas não pode. Hoje todos nós somos sacerdotes. É assim que a palavra diz? Raça eleita, sacerdócio real. Então, como eu sou sacerdote, não vou dizimar. Mas os sacerdotes, eles davam ao sumo sacerdote. E sumo sacerdote dava a Deus. O nosso sumo e grande sumo sacerdote hoje é Jesus Cristo. Então, se nós somos sacerdócio, temos um sacerdócio, nós devemos entregar a Jesus e Ele ao Pai. Porque se nós somos sacerdotes, eu, você, qualquer liderança é sacerdote. E deve entregar ao sumo sacerdote. Na verdade, ao grande e poderoso sumo sacerdote que é Cristo. Mas eles, sabe, quando você dá uma explicação e aquela outra pessoa quer dar outra pergunta que é para você se enrolar e tentar ir te colocando contra a parede, e é por isso que o irmão Nunes vive insistindo em falar para vocês para ler a palavra de Deus. O irmão Nunes, quando pede para você ler a palavra de Deus, ele não está exortando ninguém não, porque quem exorta não é o homem, quem exorta é a palavra. É a palavra que exorta. Se a palavra não me exortar, uma das coisas que eu acho que não tem talvez na tua vida é o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo na vida, ele vai mostrar que tu está errado, ele vai te confrontar. Eu disse, não, pode não. Pode não. Porque a circuncisão existia antes da lei. E o dízimo, como existia antes da lei, e é na lei, assim como a circuncisão ainda existe, então o dízimo não pode existir. É verdade que a circuncisão era antes da lei, também parte da lei. Assim como o dízimo era antes da lei, parte da lei. Então o que eles falam? Como a circuncisão era antes da lei e parte da lei, e hoje não se faz circuncisão, então, obviamente, não tem para que dizimar. Não é? Se faz circuncisão hoje? Não, né? Então, a circuncisão era antes da lei, e na lei veio a graça, quebrou a circuncisão. Então esse argumento é usado da mesma maneira. O dízimo era antes da lei e na lei, mas agora, como está na graça, também não existe mais.
O problema é que a circuncisão, ela foi substituída pelo batismo. O que é circuncisão? É você mostrar ao povo que você tem um Deus, que você é dele. O que é o batismo? É você mergulhar, mostrar a todos que hoje tu tem um Deus chamado Jesus Cristo. Houve uma substituição. Mas houve substituição para o dízimo? Nesse texto que eu li, ele diz que Jesus está dando prioridade para justiça, misericórdia e fé, e não ao dízimo. E eles usam isso como argumento. Eu já pensei algumas vezes dessa maneira também. Mas na verdade, o que Jesus está fazendo é uma censura aos escribas, também é claro no texto. Mas por que Jesus está censurando os escribas? Ele está censurando o posicionamento dos escribas, o comportamento dos escribas. Ele não está combatendo o dízimo. Em momento nenhum Jesus combate o dízimo. Mesmo porque Jesus sabe que a sua igreja não sobreviveria somente de ofertas. Até a igreja primitiva passou por isso. Até a igreja primitiva passou por isso. Quando as igrejas da Judéia estavam passando fome, os irmãos lá estavam sofrendo, Paulo em Cesareia fez algumas reuniões e solicitou várias ofertas. Mas por que o povo da Judéia não se conseguia se manter sozinho? As igrejas. O problema dos escribas, o que existe muito dentro das igrejas, é que eles dizimavam, davam dízimo, na verdade, para ostentar, mostrar que tinha dinheiro. E é por isso que Cristo fala daquela senhora que deu 2 moedinhas. A finalidade dos escribas e fariseus darem o dízimo não era por gratidão, e sim para ostentar, mostrar que tinha dinheiro. E eles tinham uma petulância de achar que eles dando os dízimos, devolvendo o dízimo, o que não devolviam na verdade estava ostentando, porque dar tem que ser de dentro para fora. Achavam que dessa maneira estava agradando ao coração de Deus. O que Jesus combate nessa passagem é isso. O outro caso que acontece e que eu acho perigoso eu nem gosto de falar disso porque eu acho perigoso quando a gente diz que ofertar a Deus e dar a Deus a gente vai ser tem muita coisa. Eu não acho perigoso isso, porque quando tu faz isso tu tá sabe o que acontece? Vou dizer uma coisa. Eu tenho um amigo que a mulher dele falava para ele que ele deveria ir para a igreja porque Jesus ia curar ele. É o mesmo pensamento, só muda de atitude. E esse camarada foi várias vezes para a igreja, foi até naquela do Altíssimo, na Betânia, mas lembrar, foi várias vezes e ele abandonou. Porque Jesus não curou ele. O que aconteceu? Ele se frustrou. Por ele não ter conhecimento, acha que Deus não faz nada. Acha que Cristo não tem poder para fazer nada. Quando eu falo em dinheiro, eu digo que se eu der, vou ter. Se eu der, vou ter. Eu estou dizendo que Deus é meu patrão. Eu sinceramente, às vezes eu fico irado quando eu ouço essas coisas. E graças a Deus que a Bíblia diz que eu posso me irar.
Mas quando a gente fala desse jeito e aquela determinada pessoa não tem o retorno, ele vai se frustrar, ele vai botar a culpa na igreja, que existe muita gente falando da igreja por causa de certas palavras. Deus vai ficar desacreditado. E a palavra diz que nós não devemos envergonhar o nome do Senhor. Aqueles que dizem que o dízimo não é lei, por coerência hermenêutica, se tu pegar um ponto de princípio, eles estariam isentos da misericórdia. Se eu for pregar que eu não preciso dar o dízimo, eu também não preciso ser misericordioso para ser